Galera, bom dia. Hoje vamos fazer uma análise aqui rapidão sobre o Bitcoin, né? Como ontem a gente conseguiu encostar de novo na all-time high, acho que hoje vale um vídeo novamente. Então vamos lá, Bitcoin, né? Segue a tendência de alta aqui no gráfico semanal. A gente vem em 74, depois a gente retornou para 112, agora a gente fez uma onda de retração nos 98 e agora a gente está aqui no movimento de rompimento. Então o que a gente precisa ter aqui para a gente caracterizar esse rompimento de fato? Realmente é romper essa área aqui, só que com um candle forte, né? Com uma vela um pouco mais forte. Pelo menos parando aqui nos 117, 115, até 120 mil seria muito interessante para a gente largar essa região aqui para trás, né? A gente deixar de fato essa região de preço para trás e começar a trabalhar numa nova região de preços aqui para cima, que eu acredito que seria desse fundo. Então esse 110, 111, 112 se tornaria um novo fundo e a gente teria uma nova faixa de preço por aqui. Isso analisando assim mais o longo prazo, né? O semanal precisa fazer isso. Vamos entrar aqui no diário. Beleza, no diário a gente, né, encostou aqui no all-time high, em 112, e a gente está tendo um recuo nesse momento. Então é normal, porque a gente tinha muitos stops aqui em cima, né? Muita gente também que comprou no lugar errado quis sair, né? Quando o preço voltou ali no 0 a 0. Então a gente está tendo realizações de lucro nesse momento. Na última nossa análise a gente traçou, né, esse canal aqui de baixa. A gente até fez um trade aqui, né, que o Bitcoin podia alcançar de novo 108 mil, né, quando a gente estava aqui embaixo. Então a gente alcançou 108 mil, teve uma reação aqui para baixo, voltando aqui no 105, e a gente agora está trabalhando acima desse canal de baixo. Então a gente rompeu aqui, testou a base de cima do canal de baixo e a gente fez esse rompimento aqui no dia anterior, né? Ontem a gente fez esse rompimento aqui para cima. O que a gente precisa ver então nos próximos dias? Então nos próximos 3 a 4 dias a gente precisa que essa vela não retorne para dentro do canal, ou as próximas velas não retornem para dentro do canal. Se a gente voltar para dentro do canal de baixo, vir pegar esse preço aqui, ó, essa parte de preço que não teve volta, geralmente o Bitcoin faz isso, tá? Então aqui ele não teve volta, né? Essa faixa de preço. Se ele voltar aqui para dentro, isso aqui vai ser muito prejudicial para o preço, tá? A gente não quer ver isso, a gente quer ver o preço buscando novas áreas de preço, né? Novas áreas de atuação. E a gente quer deixar esse 110 para baixo, né? Como a gente fez aqui, todas as vezes aqui, que a gente trabalhou aqui no 74, nessa faixa de preço aqui, ó, de 78, a gente vinha para cima, a gente deixava essa faixa de preço de 80 mil dólares, deixou para trás, ó. E aqui ficou, inclusive, ó, tá vendo essa faixa de preço aqui, de preço não visitada, porque a gente realmente deixou essa área de valor aqui para baixo. A gente começou a tratar o Bitcoin nesse valor, né, de 95 para cima. Então as pessoas não queriam mais saber de comprar e vender Bitcoin na faixa de 90 mil dólares, porque sempre apareceu compradores jogando o preço para cima, né, fazendo o ativo se tornar mais valioso. E é o que a gente quer aqui nessa faixa de preço. Para isso realmente de fato se tornar um rompimento verdadeiro, a gente precisa deixar essa faixa de 110 mil dólares para baixo. Então no diário a gente está tendo esse pequeno retorno aqui no momento. Vamos entrar aqui no gráfico de 4 horas para a gente ver como que tá. Por enquanto aqui no gráfico de 4 horas a gente tem essa vela muito grande, né, de compra, né, no 4 horas. Então é natural sim que a gente em algum momento voltaria para retornar. O galo cantando aí. Toda essa faixa de preço que a gente precisa retornar aqui, que eu acho que seria na casa de 0,5, né? Isso mesmo, a casa de 0,5 de Fibonacci até um 618, ó. Seria natural o preço voltar aqui para continuar a subir. Pensando então em uma possibilidade de trade, se você quiser comprar o Bitcoin, tentar surfar uma possível alta do preço, eu diria que você pode fazer um trade aqui nessa região aqui do 109, colocar o stop abaixo desses fundos aqui anteriores, mais ou menos 1% de stop, com alvo numa nova all-time high, né, no novo preço do Bitcoin. Claro que a gente não tem como muito mensurar o próximo alvo, mas pelo menos o stop, que é o mais importante, a gente tem bem nítido aqui. Então, ó, você pode comprar nessa região e stopar logo abaixo desses fundos aqui, ó. Isso seria uma posição um pouco mais agressiva, né? Um trade de mais curto prazo. Agora, se você quiser também ser um pouco mais conservador, eu diria para você comprar aqui na base desse canal aqui que foi rompido, ó. Então, bem realmente no fundo aqui, na casa de 107 mil, poderia ser uma nova posição comprada. Você pode colocar
a sua compra aqui, voltando no topo anterior, com o stop aqui, ó, bem curtinho aqui, abaixo desses fundos aqui, ó, tá? Do 107. Se quiser até comprar um pouquinho antes, não precisa comprar tão baixo aqui, pode comprar aqui, ó. Uma possível falha de rompimento, como se o preço estivesse buscando lá embaixo, querendo romper o canal de novo, de baixa, né? entrando dentro do canal. Mas você compra aqui para uma possível reação do preço para cima de novo. Mesmo que o preço faça isso daqui, ó, ele desça e aqui ele faça uma falha de rompimento e volte, para mesmo assim ele continuar caindo, de fato entrar lá para dentro do canal, de baixa de novo, mesmo assim você consegue pegar essa valorização de preço daqui até aqui. Então, vale o risco sim, vale o risco você pegar um trade mais ou menos nessa região e estopar ele, se caso ele... Você pode até aumentar esse stop, né? Porque ele pode realmente fazer uma falha de rompimento, você pode deixar ele um pouquinho mais longo, né? 1% de stop, para ele voltar aqui, para de fato ele entrar para dentro do canal e cair. Porque aqui eu acho que vai ter muitas compras, né? Que a gente já distanciou muito do topo, né? De 112 para 107 já é um desconto legal. Então, acho que essa faixa de preço de 108, 107 mil... vão ter muitas compras de Bitcoin. Então, no curto prazo do Bitcoin, eu diria que é isso. Eu não recomendo você fazer short aqui nessa região, porque a gente não tem ponto aqui de short, a não ser que você faça o seguinte, que é uma operação ultra arriscada, né? Porque você está apostando no ativo que ele vai cair quando ele está realmente querendo romper aqui o topo, né? Então, seria uma posição mais ou menos aqui, ó, nos 111 mil com um stop aqui assim, ó, stop bem ultra curto. Se caso vier aqui, você já tem que sair da sua posição. Que é, você teria justamente essa posição protegida com o topo anterior, né? E buscaria justamente essa queda de preço até aqui, ó. É um risco-retorno bem legal, né? Até porque o risco aqui, praticamente o stop ficou bem curto. Então, talvez valeria a pena se você pegar uma vela bem aqui. Isso daqui seria praticamente um scalp, né? Que a gente trabalharia aqui com os gráficos abaixo aqui de 1 hora. Para poder pegar movimento de preço aqui abaixo. Talvez valha a pena isso. Agora, se for para shortar para longo prazo, eu acho que já é meio perigoso, tá bom? Até porque aqui de onde o preço está aqui, se realmente for um rompimento, ele vai ir para cima mesmo e vai estopar a gente. Então, longs aqui não recomendo você fazer onde ele está, somente aqui nessa parte aqui de baixo. E se ele não vier para cá, talvez um short nessa região, estopando logo acima aqui desse 112, tá? Não deixa essa posição aberta, porque senão você pode se ferrar se caso realmente o Bitcoin deixar essa área de valor para trás, ele vai trabalhar numa nova área de valor. Então a gente deixaria esse 110 por muito tempo aí para trás, até a gente vir testar em algum momento aí no futuro. Então você pode ficar preso nessa posição alguns dias ou até semanas, fechou? Então isso seria o nosso Bitcoin por enquanto, né? A nossa dominância aqui está trabalhando na casa de 65, que também era um alvo de dominância que eu tinha, né? Na casa de 65, mais ou menos. Inclusive ela até ultrapassou, né? Foi para 66. Meu primeiro alvo era aqui. Na última análise que eu fiz, eu vi que também tem uma outra possibilidade de alvo, que é um pouquinho mais acima, mas isso aqui é um alvo muito extremo. A gente já chegaria na casa de 70% de dominância aqui, ó. A gente também tem essas regiões que não tiveram reteste de porcentagem, né? Essa área aqui de 68 mil e a área extrema que eu falo é 72% de dominância, que eu acho muito absurdo, mas talvez até pela situação atual, porque a gente está num ciclo, né, um período que o Bitcoin está sendo a estrela, né, da vez. Então a gente está tendo muito mais adesão de Bitcoin. Então se a gente está tendo muito mais adesão de Bitcoin, é normal sim que a dominância suba, né, porque a gente vai ter mais pessoas se expondo ao Bitcoin do que em altcoins. Então altcoins é como se não tivesse famosas, não tivesse sendo reconhecidas nesse período, né, nessa fase do Bitcoin. Então é natural sim que a gente volte para esses níveis, né, de exposição ao Bitcoin de 60% a 70%. 70% é um nível muito alto. Então 30% seria nos outros ativos, 70% das pessoas estariam expostas ao Bitcoin. Então se ele não retornar aqui onde ele está, meu amigo, e a gente não tem uma altcoin season que agora, vai ser nesses pontos aqui, ó. Por enquanto a gente está na tendência de alta ainda. Enquanto a gente não perder aqui algum fundo anterior, a gente ainda segue nessa tendência de alta, beleza? Igual a gente fez aqui, a gente perdeu o fundo anterior, não foi? Só que a gente voltou ainda para cima. Então a gente tem que perder um fundo anterior, fazer um topo mais baixo e perder de novo. Aí sim a gente teria uma altcoin season
sólida. Outra coisa interessante para mostrar para vocês aqui também é o total. Total a gente atingiu o alvo aqui, né, de 3,22 trilhões. E o próximo alvo que a gente tem aqui é nos 4 trilhões, 4,16 trilhões. Então a gente está trabalhando aqui nessa resistência. Então, de fato, se a gente conseguir romper para cima, a gente tem essa região aqui de preço, de valorização do total de todas as criptos. Então a gente teria uma valorização interessante aí em todas as criptos. Só que o que me chama a atenção aqui é esse movimento aqui de fraqueza do total e um movimento de recuperação do total 2. Então o total 2 vocês observam que está bem diferente o gráfico, né? A gente teve uma queda muito mais forte, com uma recuperação aqui também nesse momento um pouco mais forte. E com áreas a testar que não foram testadas ainda, né? Então a gente tem essa área aqui, ó, de 1,40 trilhões que a gente não testou. Então mesmo que a gente tenha uma possível queda, mesmo que o total não vá, a gente tem essa possibilidade do total 2 vir aqui, né? Então as altcoins teriam essa valorização maior perante ao Bitcoin, principalmente nesse caso o Ethereum, né? Então o Ethereum teria uma valorização maior perante ao Bitcoin, mesmo se o Bitcoin ficar lateral. Então, e também se o Bitcoin subir, as altcoins devem subir um pouco mais. Falando aqui de alvos para o total 2, a gente tinha o alvo final aqui desse rompimento aqui, ó, desse espécie de canal, né? Acumulação aqui embaixo, ó. O alvo final era justamente aqui no 1,59 trilhões, a gente atingiu esse alvo, ó. Fibonacci bem aqui, ó, desse topo até esse fundo, né? Então a gente tem alguns alvos aqui. Então a gente rompeu essa acumulação. Primeiro alvo a gente atingiu, retornou. Segundo alvo. Então a gente está bem aqui, ó. Atingiu na casa de 1,59 trilhões. O que a gente precisa fazer agora? Se caso a gente romper, a gente vai ter agora um próximo alvo. Então, a gente tem esse primeiro alvo aqui, né, que foi atingido. O próximo alvo seria o alvo aqui da casa de 2 trilhões para as altcoins. E os possíveis alvos. A gente trabalha aqui de alvo a alvo. Então, 2 trilhões só para o total 2. Mas a gente está distante disso, né? O primeiro movimento que a gente precisa ver aqui é esse movimento aqui de recuperação, né? Que é o preço vindo aqui, pelo menos testar essa área. Aí volta. Se mantém aqui acima, vai testar o topo anterior. A gente deve ter algum tipo de reação aqui. Aí sim, a gente vai para uma altcoin season. Seria mais ou menos isso daqui. Poderia ser mais ou menos isso daqui, né? Mas também a gente pode ter a possibilidade de só testar o topo anterior e talvez voltar a cair. Ninguém sabe, tá? A gente tem que acompanhar isso aqui dia a dia. Então vamos ficar de olho nessas regiões do Bitcoin. 107 mil, 108 seriam boas opções de compra. Short, só se você for um bom scalper. Senão não recomendaria fazer short. E vamos ficar de olho também no total 2 aí, como é que vai ser os próximos capítulos, beleza? Isso aí, galera, tamo junto, é nóis.